Então eu quero compartilhar. O tema principal é carga excessiva. E aí nós temos uma pergunta, e logo que puder pode projetar para a gente, que é essa pergunta: quem entrou na sua embarcação? Eu estou falando de carga. Eu vou falar em 2 das ministrações sobre embarcações. E aí eu começo com uma pergunta de quem entrou na sua embarcação. É muito comum que a gente encontre pelo menos 3 elementos dentro da embarcação, e nós vamos nortear isso, 1, 2 e 3. E é muito comum que a gente pelo menos encontre 3 elementos dentro da nossa embarcação. O primeiro nível de elemento é a tripulação. Essa é a mensagem de hoje. Na mensagem de quinta-feira que vem, nós vamos estar falando no segundo elemento, que também é comum dentro da nossa embarcação, que é a carga. Coloca pra gente em série pra gente, tá? Não, do jeito que você estava fazendo, mas vamos lá, vamos voltar novamente. O primeiro elemento é a mensagem de hoje, é a tripulação. Toda embarcação precisa de uma tripulação. Você entendeu isso? Diga amém. O segundo elemento, que é muito comum numa embarcação, é a carga. E a terceira mensagem que nós vamos ministrar é que toda embarcação precisa de um comando. Então, o primeiro elemento, como número 1, que eu pedi para projetar como número 1, que é a mensagem de hoje, é a tripulação. Você pode repetir comigo? Tripulação. O segundo elemento é a carga. E o terceiro elemento muito comum numa embarcação é o comando dela. Normalmente uma embarcação não sai sem comando. Então eu quero voltar para a nossa primeira mensagem, que é a tripulação, e quero poder ministrar e abençoar a sua vida hoje. Hoje eu quero falar sobre esse elemento, sobre a tripulação. Amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus e Pai, fala conosco, Senhor. Toma mais uma vez a minha vida nas tuas mãos. Toma cada um de nós nas tuas mãos. Que o nosso coração possa estar alinhado com o seu, e que a partir desse momento, Deus, tudo quanto for dito aqui, que não venha fazer parte de nós mesmos, Senhor, que não venha sair de nós, mas que venha ter nascido diretamente do teu coração. Fala conosco, Senhor. Aí na sua casa, você pode fechar os seus olhos e dizer para Deus: Senhor, fala comigo essa noite, no nome de Jesus. São 3 textos distintos para essas 3 mensagens. E o primeiro texto, eu quero que tu abra a sua Bíblia em Jonas. Esse é o primeiro texto, aonde nós vamos falar sobre tripulação. O capítulo 1, no versículo de número 1, e pelo menos inicialmente, do versículo 1 ao versículo 3, esse é o texto áureo da nossa primeira ministração. Semana que vem nós vamos lá para o Novo Testamento, em Atos 27. Mas hoje o texto é esse aqui. Esse é o texto que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Deixa eu mandar um beijo para a pastora Deise. A gente dormiu separado ontem, né? De ontem para hoje, estou com saudade dela. Amém? Eu sei que ela está me assistindo. Um beijo no coração. Está tão acostumados, né? Tá agarrada, tá juntos. E de coração, no fundo da minha alma, é a falta que a minha esposa me faz, né? E quero mandar um beijo para ela. Mas vamos lá. Você vê, fala da esposa, o cara até quase perde a linha, o som aqui quase. Mas vamos lá. O texto diz assim, ó: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. No versículo 3 o texto diz: Jonas,
se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Tendo descido a Jope, Jope era um porto, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou. Você pode repetir comigo essa palavra? Pagou, pôs a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Já orei e começo a ministrar a partir de agora. É muito comum, primeiro, a gente compreendeu que toda embarcação precisa de uma tripulação. E essa tripulação, ela pode ser mesclada. Pode ser feita de marinheiros que precisam conduzir a embarcação e de passageiros. Ou seja, eu tenho que entender qual é o nível de embarcação do que eu estou falando. E por esse motivo, quando eu compreendo que cada embarcação, hoje nós estamos sem esboço aqui, vamos ver o que Deus vai fazer com a gente. Quando eu entendo que cada embarcação tem o seu nível de tripulação mediante a necessidade dela, você vai ver que um grande cruzeiro às vezes compõe mais de 1.500 pessoas só como tripulantes, só para fazer a coisa acontecer, fora aqueles que vão entrar como passageiros para curtir aquele cruzeiro. Você imagina, numa embarcação somente para fazer as coisas acontecerem, em torno de 1.500 pessoas. Um grande cruzeiro é mais ou menos isso, ou até mais, dependendo do navio, da embarcação. Então a minha introdução é falar sobre uma embarcação que tem o seu objetivo. Eu vou dar uma linkada aqui no apóstolo Paulo, quando ele diz que a respeito de vasos de honra e vasos de desonra, que o oleiro é capaz de distinguir, fazer vasos para honra, vasos para desonra. A gente vai entender que numa embarcação coisas precisam entrar. Existem coisas que vão entrar nessa embarcação, e elas entram pela porta principal dessa embarcação. Cargas entrarão, tripulação ou tripulantes entrarão, passageiros entrarão. Não é ninguém que de repente vai entrar pela porta dos fundos, que vai entrar escondido. Não, pessoas que vão entrar porque fazem parte daquela embarcação. E nesse caso aqui de Jonas, quando a gente começa a ouvir falar sobre pessoas que vão ministrar sobre Jonas, essas pessoas pegam Jonas e vão falar sobre a desobediência dele. Deus vira para ele e manda ele para Nínive, e ele decide para Tarsis para fugir da presença de Deus. A Bíblia diz que Jonas desce num determinado porto. Jope era um porto. Em Jope haviam diversas embarcações com destinos diferentes. O objetivo dele era ir para Tarsis, e ele de repente encontra uma embarcação, e nessa embarcação que ele encontra, a Bíblia diz que ele paga pela sua passagem. Então entenda junto comigo o que aconteceu nesse texto. Jonas desce até Jope, até o porto. Quando ele chega nesse porto, ele encontra uma embarcação que estava indo para o destino que ele queria ir. Ele chega até o comandante daquela embarcação, ele pergunta o valor da passagem. Era um navio cargueiro, um navio que estava indo para Tarsis para carregar cargas que não eram do comandante. Então esse navio
Eu sei que de repente nesse início está um pouquinho embolado isso aí, mas daqui a pouco eu desenrolo. É um navio cargueiro. Jonas chega nessa embarcação, chega até o comandante dessa embarcação. Até aí está tudo certo, irmãos. Fora a desobediência dele, está tudo certo. E ele pergunta para esse comandante quanto custaria para que ele fosse para Tarsis, conduzido para Tarsis. O comandante dessa embarcação já tem um preço estabelecido. Talvez o comandante não o quisesse levar. Talvez o comandante cobrou acima do valor, estou conjecturando, acima do valor, para que Jonas desistisse de entrar na sua embarcação. Mas o comandante dá um preço e Jonas paga. Automaticamente, quando o preço é dado e a passagem é paga, aquele que paga pela passagem se vê no direito de entrar na embarcação. Agora é mais um tripulante, agora é mais um passageiro, agora é mais uma pessoa que no início da caminhada não fazia parte da lista de passageiros e de tripulantes daquela embarcação. Jonas chega em cima da hora. Ele não fazia parte da lista. Passou a fazer minutos antes da embarcação partir. A embarcação já estava ali para soltar suas cordas. Jonas chega. E agora é acrescentado mais um ao número de tripulantes. O navio suporta. O peso de Jonas não vai atrapalhar a navegação. Aquele navio tem suporte para aguentar a estrutura corporal de Jonas. Até aí você entendeu? E o comandante então dá o acesso para que Jonas entre. Eu estou conjecturando que de repente aquele comandante olha para Jonas e percebe que o semblante dele não está normal. De repente aquele comandante olha para Jonas e percebe que tem alguma coisa errada. Se tem uma coisa que a gente avalia muito bem é o semblante, você sabe disso. O semblante ele demonstra. Ele demonstra quando você está chateado. Ele demonstra quando você está feliz. Ele demonstra quando você está em dúvida. Algumas pessoas, a sobrancelha, ela dá uma encurvada no momento da dúvida. O semblante, ele demonstra. Aquele comandante olha, percebe que algo, estou conjecturando, está diferente. Porque ele está acostumado a lidar com pessoas, ele está acostumado a comandar homens. Ele olha e ele agora percebe o semblante desse. Ele percebe o rosto. Ele percebe que tem alguma coisa estranha, mas ele também não pergunta. Naquele momento mais importante é o valor. Naquele momento mais importante é a utilidade do valor, não o semblante daquele que possivelmente estava abatido, porque ele está desobedecendo, no exercício da desobediência. Ninguém no exercício da desobediência tem um semblante puro. Ninguém no exercício da desobediência flui de forma espontânea. Ele está fugindo, ele está desobedecendo, ele está fugindo. O capitão observa que alguma coisa há de estranho. Estou conjecturando, e conjecturar não é pecado. O capitão olha e percebe que tem algo fora do lugar, mas o que ele oferece paga pelo seu semblante abatido. Você está entendendo? Diga amém. As qualidades do valor que ele oferece paga por aquilo que ele oferece, de quem ele é. Nós temos vivido um tempo assim,
vale o que tu pode oferecer, não o que você é, ou quem você é. Se tu tem dons, tu tem talentos, vale o que você pode oferecer, não quem você é por dentro. As pessoas não estão muito preocupadas com quem você é, elas estão preocupadas com o que você pode oferecer para elas. Mas Deus tem levantado homens de Deus e mulheres de Deus que vão te olhar nos olhos e vão perceber que há algo errado aí em você, vão perceber que tu não está bem, vão perceber. Eu quero fazer o primeiro adendo aqui, porque pastor Du, eu lembro que no período atrás não éramos pastores, eu gosto de frisar sobre isso, nós estamos no YouTube. Eu lembro do dia em que eu saí de casa, eu entrei dentro do carro com as minhas coisas. Eu entrei no carro e eu lembro que eu peguei a Avenida Brasil ali e tinha uma blitz. O policial me parou, pediu o documento, eu dei. Ele olhou e falou assim: que bolsas são essas aí? E eu disse assim: eu briguei com a esposa, a gente está se separando, estou indo embora de casa. Ele virou para mim e disse assim: você vai ali na Avenida Brasil, ali em Bom Sucesso, na entrada da ilha, você vai fazer um contorno e você vai voltar para sua casa. Eu tive alguém que me direcionasse, mas eu não segui a direção. Ele era uma autoridade, eu desrespeitei a autoridade dele. Eu quero te dizer que foi pago um preço por isso. Hoje nós estamos falando do nível de autoridade espiritual. Não somos melhores que ninguém, mas no nível de autoridade espiritual que percebe no teu semblante quando você não está bem, percebe quando as coisas já fugiram do teu controle, quando você está triste, você sabe, não é ninguém para te acusar, é alguém que pode ser instrumento de Deus para a tua vida, para virar e falar o seguinte: o que houve contigo? Se aquele comandante vira para Jonas e diz: o que houve contigo? Jonas ia se desabafar, ele ia dizer: olha, Deus está me mandando para Nínive. Só que eu tenho mais recordações de Nínive. Nínive foi um povo cruel demais. Ele ia abrir o coração dele, e quem sabe a história dele não poderia ser diferente. Então entenda uma coisa: Deus está te levantando como profeta nessa geração. Deus está te levantando no comando de embarcações. Deus está virando para você, dizendo: olha para o semblante dele, olha para o semblante do teu irmão, olha para o semblante do teu filho, olha para o semblante daqueles que estão na tua casa, e observe que tem alguma coisa fora do normal. Tem alguma coisa que não está batendo. Mãe, Deus te deu uma unção, olha para o semblante da tua filha. Pai, Deus te deu uma unção, olha para o semblante do teu filho. Tem alguma coisa aí que não está batendo. Pastor, mas é uma tripulação, é um simples passageiro. Eu já fiz esse trajeto Jope-Tarsis, Tarsis-Jope, Jope-Tarsis, Tarsis-Jope, Jope-Tarsis, várias vezes. Eu já levei outros Jonas, mas os outros Jonas tinham um propósito estabelecido por Deus pelo céu, como esse Jonas tem. O nome pode ser o mesmo, mas os propósitos serão sempre diferentes. Primeira mensagem: tripulação, amados. Primeira mensagem: acorda aí, desperta aí. Primeira mensagem: abre teus olhos no mundo espiritual. Primeira mensagem: você é o comandante da sua embarcação. Você vai dar conta se entrar um desobediente na tua embarcação. Haverão perdas. O pastor está hoje
como instrumentos de Deus aqui para abençoar a tua vida. Haverão perdas. Obedeça. Virou jargão, mas é bíblico. Melhor é obedecer do que sacrificar. Samuel vai virar e vai dizer para Saul, rei Saul, desse jeito. Virou jargão, mas é bíblico. Deus hoje está falando a nível de uma mensagem que encheu meu coração esses dias e vem enchendo, de mostrar para você que nesse texto ele paga. Versículo de número 3, parte B ou C do versículo, diz que ele paga. Ele pagou, pois, a sua passagem e embarcou. De quem é a culpa? Mas Jonas é desobediente. Legal, mas a embarcação é tua. Quem mandou você permitir que um Jonas entrasse na tua embarcação? Eu quero hoje falar de família, quero falar de ministério, eu quero falar de tudo hoje aqui, irmãos. Eu quero falar de casamento, quero falar de tudo hoje aqui. Eu quero te perguntar: quem lhe permitiu que um Jonas entrasse na tua embarcação? O casamento estava bem. O que houve que um Jonas entrou na embarcação? O que houve? O que houve? A família estava bem. O que houve que entrou um Jonas na tua embarcação? O que houve? Você estava bem no teu ministério. O que houve que entrou um Jonas na tua embarcação? Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Que outrora tu não deixava falar e agora tu deixa. Que negócio é esse? Que agora está falando mal do teu pastor e tu está junto. Que negócio é esse? Que Jonas é esse? Que desobediente é esse? Ei! Você é o capitão da sua embarcação. Toda tripulação precisa passar pelo teu aval. Deu para vocês entenderem? Toda tripulação precisa passar sobre o teu comando. Toda tripulação precisa passar sobre o teu comando. Olha o que acontece no versículo 4, quero prosseguir. Olha o que diz o texto. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Vem para cá. O que a embarcação tem a ver com a desobediência? Desculpa o trocadilho de um desobediente. Agora o Senhor lança um forte vento, porque tem um desobediente na tua embarcação. Pastor, entrou um desobediente. Pastor, entrou uma desobediente. Não entendeu? Quer que eu desenhe? Desculpa. Às vezes falar que quer que eu desenhe pode ser que magoe e fira quem está me assistindo. Mas eu sei que o Espírito está falando. Está dando errado, entrou um Jonas. Agora tem um vento contrário. Uma ação normal da natureza eu entendo. Agora uma ação sobrenatural de Deus por uma desobediência fica difícil. Como é que eu faço para compreender isso? Como é que eu faço para entender? Estava tudo indo bem, mas no momento que eu me descuido, um Jonas tenta entrar na minha embarcação. Olha o que diz: depois de um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade. Agora vem uma tempestade. Não bastasse o vento, deixa eu repetir, se não bastasse o vento, agora ele é acompanhado de uma tempestade. Agora eu tenho vento e eu tenho tempestade. Por quê? Porque no comando da minha embarcação eu não verifiquei a tripulação. Eu não dei os devidos cuidados à tripulação. O Espírito está falando com vidas aqui. Ele está dizendo: só vai dar certo. Meu Deus do céu. Só vai dar certo se a tripulação for a tripulação que Deus quer. Eu vou repetir: só vai dar certo se a tripulação for a tripulação que Deus quer.
Pegou ou não pegou? Ou seja, um vento, uma tempestade. Agora o navio que eu levei anos para quitá-lo, está ao ponto de se despedaçar. Um navio que eu levei anos para reformá-lo, deixar do meu jeito. Posso abrir aqui ou ainda não? Vou repetir de novo. Um navio que eu levei anos para construir. Posso abrir? Ainda não? Então, eu vou de novo. Um navio que eu levei anos para adornar do meu jeito, da minha maneira, agora está ao ponto de se despedaçar. A casa que você levou tempo para construir, do outro lado não tinha ninguém, tu era triste. Aí Deus foi lá e confiou alguém. Aí Deus foi lá e investiu na tua família. Aí Deus foi lá junto contigo com muito sacrifício. Você lembra da primeira TV que tu comprou na tua casa? Tu lembra do primeiro REC que você comprou na tua casa? Tu lembra da primeira cama que você comprou na tua casa? Você lembra disso? Primeiro armário de quarto. Você lembra de tudo isso? Agora entrou um Jonas. O nível da desobediência de quem entrou não está nem aí para aquilo que você construiu. Sabe por quê? Porque eu vou ver no texto que ele vai estar dormindo. Enquanto eu estou sofrendo com as assolações, ele dorme. Porque não foi ele que construiu. Porque ele não sabe o preço nem o valor de cada item dos anos que foram construídos. Foram anos de dedicação, anos de afinco, anos de renúncia, anos de abstinência, anos de dedicação, e que agora entrou um Jonas que está dormindo. Se tu não entendeu, eu não estou irado não, irmão. Eu sinto Deus aqui. Vocês estão me entendendo? Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus nesse ambiente. Quem entrou na tua embarcação não está nem aí para você. Não está nem aí para aquilo que você construiu. Não está nem aí para aquilo que você levou anos. Ele está dormindo. Ela está dormindo. Ela não está ligando para nada. E você está perdido. Segura. Você está perdido. Vocês vão voltar. Você está perdido. Perdida. Por quê? Porque agora os eventos sobrenaturais, o vento, a tempestade, isso me tira o sono, me rouba a paz. Tu não tem paz. Tu não tem paz. Por que tu não tem paz? Tu não tem paz porque aquele que entrou na tua embarcação roubou a tua paz. João 10:10, amados. João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus vai dizer assim: eu vim. Eu vim para que tenham vida. Ele pode te roubar, mas eu te restauro.
Ele pode te matar, mas eu te ressuscito. Ele pode te destruir, mas eu te recomponho. Eu, o Senhor, eu vim para que tu tenha vida e vida em abundância. Eu vim para que tu tenha vida e vida em abundância. Versículo 5 do capítulo 1 de Jonas. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus. Olha o nível de desespero por um Jonas que entrou na embarcação. Você não sabe o que é isso. Eu sei. Você talvez não saiba. Eu não posso falar de você, eu posso falar de mim. Eu sei exatamente esse nível de desespero. Grau, número e gênero. A paz foi me roubada de uma tal maneira. A inquietude me alcançou de uma tal forma. A falta de tranquilidade me envolvia de uma tal maneira que agora o medo está instaurado. Cheios, não é essa mensagem que Deus me deu há muitos anos atrás, muitos anos, foi algo que Deus me deu, cheios, mas Deus aqui está me dando porções renovadoras, cheios, até que não tem bolsos, cheios. Não é um medozinho, né, pastora Simone, não é um medozinho, estavam cheios. Era um medo que agora tomou eles, era um medo que agora envolvia eles. Vocês estão entendendo, gente? É um medo que agora vai lá e te amarra, te envolve, vai te tomando de uma tal forma, um nível de medo que agora assola tudo, levam eles ao desespero, cada um clamando ao seu Deus. Eu já não sei mais quem é o meu Deus. Eu preciso clamar. De repente, um Deus qualquer me ouve. O nível do medo, ele traz um nível de insegurança da sua paternidade. O nível do medo de um Jonas que entrou na tua embarcação, ele cria dúvidas de quem é o seu Deus. Ele coloca em dúvida do poder do seu Deus. Um Deus que acalma a tempestade, e você vira e diz assim: será que acalma mesmo? Um Deus que acalma o vento, e você diz: será que Ele acalma mesmo? Porque agora um Jonas entrou, o medo tomou o ambiente. O medo tomou o ambiente. Você não sabe diferenciar o poder do seu Deus, o poder dele que faz, que fez, que vai fazer. Você não está conseguindo ver. O medo tomou, porque um Jonas entrou. Aí o texto diz assim: oh Deus, você é muito rico. Leia comigo, você na sua casa. E lançavam ao mar. Leia comigo. E lançavam ao mar. O que eles lançavam ao mar? A carga que estava no navio. Aí o texto ele continua, porque ele diz assim: para o aliviarem do peso dela. Compreenda uma coisa: esse navio era um navio de transporte. Segunda coisa que você precisa compreender: as cargas que o comandante desse navio carregava não eram deles, não eram dele. Estava sob os cuidados dele, mas não eram dele. Você pode repetir isso comigo aí? As cargas que o comandante levava não eram dele, estavam sob os seus
cuidados. Pegou isso aí? Agora eles têm que pegar a carga e lançar ao mar, não é isso? O texto diz. Para quê? Para aliviar, para o navio não afundar, não é isso? Você entendeu também? Que eu entendi? Beleza. Posso falar contigo de novo? Esse filho que tu acha que é teu, quem te falou que é teu? Essa família que tu acha que é tua, quem te falou que é tua? É meu, eu registrei. Efésios 1:4, queridão. Compreenda isso, em definitivo na tua vida. Antes da fundação do mundo, eu te formei, te escolhi. No decorrer da construção da sua embarcação, Deus foi vendo a sua capacidade e foi te confiando cargas. Chegou o tempo dele casar. Vou dar ele uma esposa. Falar de nós homens. Agora eu vou dar filhos. Agora eu vou permitir que ele construa algumas coisas. Vou dar uma casa. Porque ainda que a tua seja alugada, é tua, tu não está pagando por ela. E ainda que fosse tua, que você não pagasse por ela um aluguel, quem disse também que era tua? Você não sabe que tudo vem dele? Que todas as coisas são feitas por ele? Você não lembra daquele homem que um dia chegou e disse assim naquela parábola: olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou desconstruir o que eu construí, eu vou construir celeiros maiores, vou trabalhar, vou armazenar numa quantidade muito maior, e depois eu vou me aposentar, vou viver disso. Aí o texto diz assim: louco, esta noite te pedirão a tua alma, para quem tu irás? Que negócio é esse? De coisas que você acha que você construiu, e porque você construiu, se ele não tivesse te dado saúde, se ele não tivesse te dado vigor, tu não teria nada. Cargas que foram construídas, cargas que te foram confiadas. Olha para mim. Cada carga que se perder, Deus está dizendo: vou cobrar de você. Olha o amor. Agora olha o comandante. Sabe por quê? Porque os marinheiros não tinham autonomia para dizer assim: eu quero fazer isso. Vocês estão me entendendo, gente? A linha de raciocínio. Tipo, tem a igreja aqui, não tem? Pastor Du é pastor, mas sim, tem coisas que ele me liga para dizer: pai, eu posso. Porque tem coisas que ele tem autonomia para fazer, tem outras que ele não tem. Marinheiro não tem autonomia de pegar carga e mandar lançar ao mar. No auge do desespero, o comandante olha para os seus marinheiros dizendo: rapaz, se nós não jogarmos essas cargas no mar para aliviar o peso, nós vamos morrer. E aí sabe o que acontece? Eles pegam um amor que foi construído, que te foi emprestado, e jogam no mar. Eles pegam um companheirismo e eles jogam no mar. Eles pegam a família e eles jogam ao mar. Eles pegam cargas importantes, porque ninguém manda transportar aquilo que não é importante.
que não é importante eu não quero comigo. O que é importante eu preciso dividir. Eu preciso conduzir. Aonde estava Jonas? No final do texto. Estava onde? No porão. De que forma? Deitado. O que o texto diz? E dormia com sono leve. É isso? Profundamente. O Jonas que entrou na tua embarcação está causando uma arruaça, uma destruição. Porque você permitiu. Não foi o diabo. Para de jogar culpa no diabo. Não foram demônios. Para de colocar culpa neles. Você permitiu. Você conhece bem o desfecho desse texto? Enquanto Jonas não foi lançado ao mar, o versículo 6 diz assim: chegou-se a ele o mestre do navio. Oh Jesus, oh Jesus, é tão bom quando a gente fala de coisas que eu posso falar, sim. Chegou-se ele, vamos lá, coloca aí, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Deus está falando, tem coisas que eu não vou fazer por você. Tem coisas que é você que tem que fazer. Vai nele. Deus já está te dando a direção. Você não tem certeza, mas Deus já está te dando a direção. Vai nele. Que se passa contigo? Agarrado no sono. Levanta-te. Invoca o teu Deus. Ele está tão desobediente. É um desobediente dentro de uma embarcação que não vigiou, que não adianta ir à igreja. Não adianta ir à igreja. Não adianta ouvir que Jesus cura, salva e liberta. Não é suficiente. Tem um processo de volta que tem que seguir. Tem alguns dias do ventre do peixe. Tem alguns dias de tratamento que vão ter que ser vividos. Eu quero terminar aqui, que eu acho que eu já fui longe, mas acho não, tenho certeza, já fui longe demais, pode até se preparar aí, se for nisso aí, tá lindo demais, podem indo assim por enquanto. Sai, levanta, vá na direção desse que entrou na tua embarcação, começa a indagá-lo, vá com o objetivo de criar um desconforto. Deus está dizendo: vá, não espere, porque eu não vou fazer por você. Não adianta me orar, Deus, arranca esse Jonas da minha embarcação. Essa
Joana da minha embarcação, se assim pudéssemos dizer. Deus está dizendo: eu não posso, porque foi você quem permitiu que ele entrasse, que ele entrasse. Agora você vai lá e vai desfazer isso. E enquanto isso, se Deus desse uma trégua, pastor Du, estava bom. Mas Deus não dá trégua, gente. Enquanto isso, o mar continuava batendo, a tempestade continuava assolando, a intensidade do vento aumentava, sabe? Deus não está dando trégua. O capitão está conversando com o desobediente, o mar está batendo, a embarcação está apanhando, Jesus do céu. Entende uma coisa: essa tripulação está sob o teu comando. Só vai entrar quem você permitir. E se entrou um desobediente, se entrou uma desobediente, hoje é noite de, no mundo espiritual, eu gosto de Jesus dizendo: tudo quanto pôs ligar-se na terra vai ser ligado no céu em meu nome. Tudo quanto pôs desligar-se na terra vai ser desligado no céu em meu nome. Hoje o Espírito que está sobre a minha vida, porque eu estou totalmente sendo usado por Ele aqui, Ele manda te dizer: existem coisas no mundo espiritual que precisam ser desligadas. Desliga no nome de Jesus. Diga hoje, liga, entre em contato, vá até alguém, diga: eu estou desligando no mundo espiritual qualquer vínculo, eu estou desligando no mundo espiritual qualquer conversa mal interpretada, eu estou desligando no mundo espiritual tudo aquilo que eu me levantei para falar, eu estou desligando no mundo espiritual, sabe? Deus está dizendo isso para você. Essa é a noite de pedir perdão, é a noite de abrirmos e rasgarmos o nosso coração, é a noite que Deus está dizendo: não tem ninguém melhor que ninguém, filha, ninguém melhor que ninguém. Você está com uma mágoa aí no teu coração, você está com um sentimento ruim, e se isso brotar, e se isso se enraizar, vai te levar à morte espiritual. Você é o capitão da sua embarcação, em nome de Jesus. Você é o capitão da sua embarcação. Você é o capitão da sua embarcação. Coisas já foram perdidas, mas outras coisas podem ser reconstruídas. Pastor, a minha embarcação é moderna, tem seguro. Deus me deu essa aqui fresquinha agora. Eu quero saber se o seguro vai te dar um outro do mesmo jeito, uma outra da mesma maneira. Com teu cheirinho. Esposas, teu marido tem um cheirinho dele. Maridos, suas esposas têm um cheirinho delas. Pais, seus filhos têm um cheirinho deles. Tu vai sair de casa, você vai sair de casa. Eu ia ministrar como se você estivesse na igreja. Você vai voltar para sua, eu ia dizer isso. Você vai voltar para sua casa hoje, você vai sentir um desejo enorme de abraçar seus filhos, sabe? Abraçar seus netos, vai dar uma cheirada, uma cafungada neles, sabe? Você vai dar uma cafungada, entende? Primeiro você vai chegar em casa, vai tomar um banho, se você está na rua, né? Para não ter problema nenhum, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Por causa de tudo isso aí que a gente está vivendo. Aí você vai dar uma cafungada nele, entende? Aquela cafungada no pescoço.
Marido, hoje é noite de dar uma cafungada no pescoço da tua esposa. Esposa, hoje é noite de dar uma cafungada no pescoço do teu marido. Você está entendendo? Diga amém. Hoje é noite de tu dar uma cafungada no mundo espiritual, sabe? Aquele cheirinho que a tua igreja tem, entende? Tem esse ambiente de igreja que eu estou falando. Você está entendendo? Não é uma cafungada no teu pastor, não, que a pastora não deixa, mas não é uma cafungada na tua igreja. Mas o mais importante, dá uma cafungada no Pai, dá um cheirinho no Pai, dá um cheirinho no Eterno, dá um cheirinho nele. Ei, diz: Deus, eu já entendi o recado hoje. Eu já entendi que existem cargas ou carga excessiva. Existem cargas ou carga excessiva, Senhor. Na minha embarcação. Primeira mensagem, coloca pra gente: tripulação. Foi essa de hoje. Segunda mensagem, nós vamos falar sobre carga, não em cima desse texto. E a terceira e última mensagem, nós vamos falar sobre comando. Eu tenho certeza que Deus falou contigo. Hoje é noite de você se curvar, se render. Repita comigo, você pode? Podemos todos repetir isso? Eu sou. Podemos todos? Todos nós também? Podemos? Diga: eu sou o comandante da minha embarcação. Diga assim: Jonas nenhum entrará na minha embarcação. E se um dia entrou, deixa que eu completo, no mundo espiritual, hoje está saindo. Quando ele sair da tua embarcação, a paz volta. Quando ele sair da tua embarcação, a bonança volta. Quando ele sair da tua embarcação, a calmaria volta. Você recebe isso? Cante conosco assim: Jesus, Rei do meu coração, como eu não sei os caminhos. Ah, se eu tivesse essa voz, Jesus. Lindo Jesus, estrela d'alva, eu cantarei a ti o que posso te dar, por tudo que tu és. Você me libertou, me curou. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti, teu amor é pra sempre.
justiça está em ti. O teu amor é pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. O teu amor é pra sempre. O teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. O teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Tu és bom, em todo tempo és bom. Justiça está em ti. Teu amor é pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Teu amor dura pra sempre. Eu encerro esse culto dizendo para você que depois que Jonas sai, ou depois que ele sair da sua embarcação, a paz voltará a reinar. Depois que ele sai da embarcação, a inquietude vai embora, a paz volta, a linha de raciocínio volta. Existem coisas que não estavam dando certo porque você não estava conseguindo raciocinar e nem ouvir. No mundo espiritual, o texto não diz isso, pelo amor de Deus. O Senhor está te mandando olhar para trás. Ele está dizendo que toda navegação deixa um caminho, um rastro. E ele vira para a gente finalizar, ele está dizendo: olhe para trás, porque existem cargas que você lançou ao mar no tempo de desespero, que eu preservei, não afundou. Volta. Antes de ir para Tarsis, volta, recuperando o que foi lançado ao mar. Tem coisas que são valiosas demais para você, e eu, Senhor, que domino todas as coisas, posso fazer tudo isso aí boiar, não submergir, não afundar. Volta. Tem companheirismo para você, tem família unida. Volta. Tem casamentos bem-sucedidos. Volta. Tem ministério. Volta. Vai dar trabalho para botar de novo dentro da embarcação, mas tu vai estar tão motivado, porque tu vai ver que Deus é tão misericordioso que não permitiu que afundasse aquilo que foi construído durante muitos anos dele contigo, você com ele, que a tua alegria vai ser tão grande que vai te dar trabalho, mas tu não está nem aí para o trabalho. Você entende? Que Deus abençoe a sua vida, que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e a comunhão do Espírito Santo seja com você, hoje e sempre. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente, no nome do Senhor Jesus.